Eu quero começar com vocês aqui hoje, pensando um pouquinho sobre o texto de Jeremias, Jeremias 18, que fala sobre o vaso e o oleiro. A proposta do texto de Jeremias 18 diz que, como o vaso que o oleiro fazia se lhe quebrou, então é o vaso que se quebra, não é o oleiro que quebrou o vaso, é o vaso que se quebra na mão do oleiro. Então o oleiro tornou a fazer outro, como bem lhe pareceu. Então, ele faz um vaso novo, a partir daquele barro que ele já tinha sob a sua mesa, que era uma roda com um pé. Ele tocava a roda de baixo, não é? Ia tocando com o pé, e a de cima era uma mesa onde estava o barro que ele ia moldando. Uma das coisas que fazem esse vaso se quebrar é que ele se torna inflexível. Na medida em que o barro endurece, ele não tem mais o formato da mão do oleiro. Ele agora passa a ter um novo formato, porque ele está enrijecido. Um vaso enrijecido é um vaso que vai se quebrar. Então, uma das lições desse texto aqui é a nossa necessidade de nos manter flexíveis na mão de Deus. Ser flexível nas mãos do Senhor. Na medida em que você é flexível nas mãos do Senhor, ele vai te dando o formato que bem lhe parece. O formato que ele entende ser o melhor formato para você. A pergunta do oleiro, pergunta do Senhor para o profeta: não posso fazer de vocês como esse oleiro fez com o vaso ou com o barro? Claro que ele pode fazer. A pergunta é: vocês estão dispostos a se entregar nas mãos do oleiro? Então, quero deixar essa palavra de reflexão para nós aqui, para a abertura da nossa aula de hoje. O grande convite de Deus em Jeremias 18 é o convite à entrega, à flexibilidade, ser flexível nas mãos de Deus. Então, na medida em que você se mantém flexível nas mãos de Deus, você passa a ter condição de o Senhor fazer em você, por você e através de você aquilo que Ele quer fazer. Então, que o Senhor nos ajude, nos dê graça, para que a gente se mantenha flexível nas mãos do Senhor, flexível diante de Deus. Na medida em que você é flexível, Deus pode usar você. Amém, pessoal? Então, nada de ser vaso enrijecido, nada de ser vaso que não está flexível, nada daquela postura de não, eu sou assim, comigo é assim, não vou mudar. Embora todos nós aqui já temos algum tempo de crente, eu quero imaginar assim, mas ainda precisamos de ouvir a voz de Deus nos convidando para ser flexível. Estar abertos às transformações que Ele quer operar através de nós. E eu tenho observado, no longo da caminhada aqui, e como eu disse a vocês ontem, nós completamos 24 anos de ministério pastoral, 20 anos na mesma igreja e 4 anos agora. Portanto, essa igreja que eu estou é a segunda igreja que eu sou pastor titular. Então, 24 anos de ministério. Alguns pastores estão muito adoecidos e muito frustrados por causa da inflexibilidade. E não se trata agora de abrir mão da doutrina, abrir mão dos valores, nada disso. Apenas ser flexível naquilo que a gente pode ser flexível. Não ser flexível pode nos levar ao fracasso. Não ser flexível pode nos levar à ruína. Aquele vaso se torna enrijecido, a mão do oleiro continua na mesma posição e o vaso vai se quebrar, porque ele agora não aceita mais ganhar formato. Ele acha que está pronto. Então, é importante a gente saber, Deus está sempre trabalhando em nós. Amém, gente? Sempre trabalhando em nós. Deus quer trabalhar na nossa vida, na nossa mentalidade, na nossa forma de fazer. Então, é necessário ter este coração flexível para que a gente possa crescer na presença do Senhor. Em nome de Jesus, então. Aí, na página 16 do material de vocês, está escrito assim, olha,
o alvo ou objetivo do sermão. Todo sermão deve ter um alvo ou um objetivo. Este é o primeiro requisito do sermão eficaz. O alvo ajuda a determinar o assunto ou o tema do sermão. Também ajuda na seleção das ideias que o pregador queira usar no sermão. E ainda, controla a sequência das ideias. O sermão não poderá ser claro e inteligível para os ouvintes se o próprio pregador não souber onde quer chegar com a pregação ou finalidade do sermão que tem em mente. O que é que nós estamos dizendo com isso? Nós estamos dizendo com isso que um sermão tem que ter começo, meio e fim. Se um sermão não tiver começo, meio e fim, então logo nós não temos um sermão. Nós temos qualquer outra coisa. Eu não vou arriscar aqui falar o que nós podemos ter, mas sermão não é. Né? Então, o sermão tem que ter começo, meio e fim. Imagina que você para conversar com uma pessoa e depois de 30 minutos, 40 minutos, vocês saem cada um para um canto e você não sabe exatamente o que vocês conversaram. É uma experiência boa, sim ou não? É uma experiência confusa, né? Porque, peraí, mas 40 minutos, 50 minutos, fulano não falou coisa com coisa. Mesma coisa é o sermão. Um sermão que não tem começo, meio e fim, ele é um sermão que... Bom, ele não é um sermão. Ele é qualquer outra coisa mesmo que um sermão, porque é necessário que as pessoas que vão ouvir vão dar alguma resposta para aquilo que elas ouviram. Mas como elas vão dar uma resposta se elas não compreenderam? Se elas não compreenderam, se elas não compreenderem o que o pregador disse, elas não podem responder àquele sermão. A resposta não tem a ver com aquela manifestação de glória a Deus e aleluia. Às vezes o pregador, ele quer uma resposta baseada no glória a Deus, aleluia, amém, louvado seja Deus. Mas nem sempre é essa a resposta que o sermão exige. A resposta que o sermão exige é a pessoa que ouviu ir para casa podendo tomar decisões baseadas naquilo que ela ouviu. Ela ir para casa podendo refletir sobre aquilo que ela ouviu. Ontem eu preguei sobre no caminho certo. Eu falei sobre tomar decisões no caminho certo. Então, as pessoas que me ouviram ontem precisam ter saído do culto pensando nas decisões que irão tomar e qual que é o caminho certo, qual que é a direção de Deus para aquela decisão. De que forma vão fazer para seguir a vontade de Deus para aquelas decisões que elas vão tomar. Então, o sermão, se ele não tem um objetivo, um alvo, ele não vai conseguir gerar essa resposta no coração das pessoas. Tá dando para entender, pessoal? Me sinalize aí com um joinha, só para eu poder saber se eu posso seguir dessa forma aqui. Então, a resposta que as pessoas vão tendo, vão dando para o sermão, diz respeito àquilo que elas saíram dali e elas estão levando para casa. Tem um livro que chama-se o Evangelho Explícito. O livro Evangelho Explícito, ele tem uma parte que ele diz o seguinte: a mensagem da cruz é tão poderosa que, ao ouvir, o seu ouvinte precisa responder inevitavelmente, positivamente ou negativamente, mas ele não pode passar ouvindo a mensagem da cruz sem deixar uma resposta. É necessário que o ouvinte dê uma resposta. E nem sempre a resposta significa dizer, pregador, que palavra maravilhosa. Não é essa a resposta. A resposta, de repente, vai ser, pastora Cláudia, que mensagem dura que foi essa que a senhora pregou aí? Mas é uma resposta.
Essa é uma resposta. Mexeu com a pessoa de alguma forma. Tocou o coração daquela pessoa. Missionária Joelma, que palavra severa que a senhora pregou hoje. O que está acontecendo, será? É uma resposta. Então, às vezes, o pregador está muito preocupado se a mensagem que ele pregou despertou o povo. Glória a Deus, aleluia, maravilha, mistério, fogo, poder. E nem sempre essa vai ser a resposta. A resposta, de repente, vai ser alguém que foi embora chateado. Chateado com a mensagem, achou que era duro demais, mas ali está uma resposta. Isso significa dizer que, de alguma forma, esse pregador encontrou o caminho para transmitir a sua mensagem. Então, nesse aspecto, a minha palavra inicial diz respeito à necessidade de que o pregador tenha um alvo. E o alvo será determinado pelo assunto do sermão que ele vai pregar. Aproveito para dizer que um pregador, uma pregadora, que vai ao púlpito, que vai à frente de uma classe escola dominical, a um grupo de célula, um culto no lar, e começa a fazer desabafo, ele está prestando um desserviço para o reino de Deus, para a obra de Deus e para aqueles que foram ouvir. É bem verdade, tem dia que o pregador, ele acaba misturando um pouco das suas emoções na sua mensagem, mas isso não é o ideal. O ideal é que a mensagem seja pura, simples, clara, como é a palavra de Deus. Então, é assim que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Ao subir para pregar, aí à frente para falar, para ministrar, eu preciso ter em mente aqueles irmãos que ali estão precisam ouvir uma palavra. Eles querem ouvir uma palavra. E eles estão buscando esta palavra. E essa palavra está com quem vai falar. Essa palavra está com o pregador. Essa palavra está com o professor de escola dominical, com o ministrante da célula, do culto no lar, enfim. Não importa onde é que você vai ministrar. O fato é que as pessoas estão ali com uma expectativa. Amém, gente? Então, por isso que é importante o sermão ter um assunto. E aí nós temos aí na página 17, escrito assim, ó, o assunto ou tema do sermão. Primeiro, a definição do assunto do sermão. A necessidade de um assunto. Características de um bom assunto. Anunciando os assuntos aos ouvintes. E a conclusão. Nós vamos caminhar por este caminho aqui. Está escrito assim. Como nasce um sermão? Quando se descobre a ideia que se quer pregar, na maioria das vezes, essa ideia nasce relacionada com a passagem das Escrituras Sagradas. Aí o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu disse aqui na outra aula, ele diz assim, há pregadores que dizem, já tem um sermão pronto, só falta o texto. Bom, então se falta o texto, falta tudo. Se o nosso sermão nasce da reflexão bíblica, e eu já tenho um sermão, mas não tenho um texto bíblico, então eu não tenho nada. Eu estou na estaca zero. O que esse pregador está dizendo é, ele já tem em mente o que ele quer falar, só falta um texto para não falar que não leu a Bíblia. E aí ele já sabe o que quer falar, ele já sabe para quem ele quer falar, só que ele quer usar um texto bíblico como base, apenas para dizer o que eu preguei foi a Bíblia. Então a gente, quando vai para o púlpito, a gente deve ter em mente que existe um grupo de pessoas que vão nos ouvir. No púlpito ou em qualquer outro lugar. O que significa dizer? Significa dizer que quando o pregador vai pregar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus, a mensagem que ele vai pregar deve ser extraída da palavra. Não pode ser contaminada com as suas emoções. Não pode ser contaminada com alguém que está lá ouvindo, ele quer falar para aquela pessoa. Se você quer falar com uma pessoa, chame essa pessoa à parte e fala com ela. Digo, fulano, senta aqui perto de mim. Tem um assunto que eu quero conversar com você. É isso aqui, ó. Agora, usar o púlpito ou qualquer outro lugar para falar a uma pessoa não é inteligente e também não é honesto. Por isso que o nosso sermão nasce da palavra. O nosso sermão pode nascer
do nosso devocional. O pessoal está chamando agora de lugar secreto, né? Você tem que ter um secreto com Deus. Eu vou continuar com o devocional. Eu sou mais antigo um pouco, então eu fico com o devocional. Esse tempo com Deus, esse tempo que você gasta com Deus, não sei quanto tempo por dia vocês gastam no devocional de vocês, mas é deste devocional é que vai fluir a mensagem que você vai pregar, a mensagem que você vai ministrar, desse tempo com o Senhor. Por que que tem que ser pregador? A mensagem tem que fluir do tempo com Deus, porque Deus é o dono da igreja. Ele sabe o que a igreja precisa ouvir. É tão bom quando um pregador de fora chega na igreja e prega exatamente o que está sendo ministrado naqueles dias, não é? Porque aí nós somos renovados, a gente fala assim, ai, Deus confirmando. Deus está confirmando o que está sendo falado. Significa que nós estamos no caminho certo, né? Quando a mensagem vem em sequência e fica mais claro para as pessoas entender. E aí eu quero abrir um parêntese aqui para falar para vocês do perigo da escola dominical, onde cada domingo é um que ministra. Isso não é saudável para a igreja. Não é bom didaticamente. E não é bom para o entendimento da igreja. Porque cada professor de escola dominical tem uma dinâmica, não é assim? Cada professor tem uma dinâmica, cada um tem uma didática. E aí a igreja vai para a escola dominical sem saber exatamente o que ela vai encontrar. Porque cada domingo é um professor diferente. Isso não é bom. Às vezes a igreja ela quer promover o crescimento, né, dos irmãos. Não, vamos dar oportunidade aqui para vários irmãos ministrar, porque aí nós vamos formar vários professores. Mas eu quero, na nossa experiência ministrando, eu quero deixar com vocês aqui essa reflexão. A escola dominical, ela deve ter um professor substituto, mas ela precisa ter um professor, que é o professor daquela classe, definitivo. E a título de experiência, que eu quero compartilhar aqui, em nossa igreja, quando eu cheguei, tinha 4 professores, cada um falava um domingo. E aí eu chamei o superintendente, nós entramos em acordo, eu ministro 3 lições, o professor substituto ministra uma lição. Eu ministro mais 3 lições, o professor substituto ministra mais uma lição. Porque 3 lições já nos mostra que tem uma sequência. Está dando para compreender? Então é muito perigoso. Eu não queria usar a palavra perigoso, não, vou usar outra. É improdutivo para a classe da escola dominical. Cada domingo tem um professor. Porque as didáticas são diferentes, a dinâmica é diferente, a forma de ministrar é diferente. Então, estou deixando isso aqui só mesmo como troca de experiência com vocês, dentro da nossa aula de homilética. Nós estamos falando de sermão. Então, vamos seguir aqui. A definição do assunto do sermão. O que é um assunto e como definir? Assunto ou matéria é aquilo que se trata no sermão. É a ideia central do sermão. É o nome próprio da mensagem que Deus coloca no coração do pregador. Este é o assunto. Então, quando eu escolho o tema do meu sermão, independente se o meu sermão vai ser temático, expositivo, independente se o meu sermão vai ser textual, independente do modelo de sermão. O assunto, ele está lá dentro do tema do sermão. Vou dar alguns exemplos aqui. Vamos imaginar que você vai falar sobre dízimo. O tema do seu sermão, prosperando por meio da fidelidade. Prosperando por meio da fidelidade. Se eu vou falar sobre prosperando por meio da fidelidade, será que eu posso pegar João 3,16? Será que vai caber? Será que eu posso pegar a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, falando sobre casamento? Será que vai dar certo? Será que eu posso pegar o texto de Jesus falando sobre arrebatamento? Percebe? Então, quando eu penso no tema,
o tema já aponta qual é o assunto do meu sermão, sobre o que eu vou falar. Vou usar o meu exemplo aqui, que fica mais fácil para mim. Ontem eu falei sobre na direção certa. Se eu estou falando na direção certa, eu estou falando sobre decisões que serão tomadas e que devem ser tomadas dentro de alguns parâmetros. E uma das coisas que eu disse ontem no meu sermão foi: Deus é Deus que sustenta, Deus é Deus que sustenta, desde quando você está na direção dele. Se Deus te deu uma direção e você seguir, você pode ter certeza, ele vai te garantir. Agora, se você quiser tomar uma decisão baseada na sua própria escolha, é você que tem que arcar com as consequências. Então, a pegada foi mais ou menos essa aqui. Uma mensagem bem leve, tranquila, né? Já que eu sou mineiro, uma mensagem bem goiabada com queijo, bem tranquilo, sem apertar demais os irmãos. Então, quando eu digo, irmãos, quero falar hoje sobre na direção certa. As próprias pessoas que estão ouvindo já têm em mente. Bom, se o pastor vai falar na direção certa, ele vai falar sobre caminhos aí. Qualquer outra coisa que eu pregar, que não aponte caminhos, para os irmãos, o meu anúncio lá no início não fez sentido. Deu para entender? Então é importante a gente ter essa compreensão. A necessidade de um assunto. Uma das fraquezas do pregador, da pregação odierna, é que os assuntos, página 17, é que os assuntos nem sempre são formulados com precisão. Como é que eu vou formular um assunto com precisão, gente? Eu vou formular um assunto com precisão com uma frase mais curta. Vamos imaginar que eu vou pregar igual foi ontem. Aí eu digo assim, o tema do meu sermão hoje é no caminho certo, de acordo com a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra e os seus direcionamentos. Não vai ajudar. Porque eu quase preguei um tópico aqui, só no tema do sermão, foi quase um tópico. Percebe? É como um colega, eu tenho um amigo, sabe aqueles amigão mesmo, bem chegado? Ele estava a serviço, estava no hotel, ele com o seu gerente na época, e ele interfonou um tema grande e não conecta, porque as pessoas não entendem. É isso aí, irmã Amanda. As pessoas não vão conseguir entender. E aí disse que o gerente ligou lá na portaria do hotel e falou: pede o seu atendente para vir aqui ao meu quarto, que eu quero fazer um pedido de uma janta. Quando o rapaz chegou, o rapaz perguntou para ele assim: pois não, o senhor vai querer o quê? Ele disse: põe aí, eu quero arroz. E o rapaz perguntou: cozido? Ora, como assim se é cozido? Como é que ele vai pedir arroz cru se é para janta? E aí o senhor que estava tirando o pedido, muito ignorante, falou assim: não, eu quero ele cru, uma água bem quente, que eu vou colocar o arroz cru na boca e jogar água quente por cima, para cozinhar na boca já. Porque a pergunta do rapaz foi: o senhor quer um arroz cozido? Por óbvio. Ele poderia perguntar: que ponto o senhor vai querer esse arroz? Ao dente, um pouco mais cozido, né? De repente perguntava: unidos venceremos, aquele arroz bem grudadinho, né? De repente eu poderia perguntar assim: o arroz é unidos venceremos? Aquele que vem bem juntinho, ou é mais solto? Ele perguntou: é cozido? Então é a mesma coisa na hora de você pregar. Você vai pregar um sermão, quando você vai anunciar o sermão, o seu anúncio do assunto tem que conectar o seu ouvinte para o assunto que você vai ministrar. Precisa conectar. Certa feita eu fui falar para um grupo de casais e eu preparei uma palavra para ministrar para eles, e a minha palavra, o tema era esse aqui, ó. Repúdio versus divórcio. Aí agora eu fui conceituar com eles o que é divórcio, o que é repúdio, qual que é o caráter de um, qual que é o caráter de outro. O caráter do divórcio
é o caráter da lei, certo? É o caráter legal. Legal aqui não do ponto de vista do positivo, é que há legalidade, do ponto de vista da lei. E o repúdio? O repúdio é um problema moral. O repúdio é moral. Enquanto o divórcio é legal, o repúdio é moral. Então eu quis e trabalhei com esse grupo de casais. Trabalhei com esse grupo de casais o que era uma coisa, o que era outra, o conceito de cada uma das coisas e como Deus tratava cada uma das coisas. E concluí dizendo para eles: se você não praticar o repúdio, você evitará o divórcio. Pronto, essa foi a conclusão do meu trabalho com eles, né? Então, eu preciso ter um assunto para que, na hora que eu anuncio, vou falar sobre isso hoje, o meu ouvinte já está conectado com o que eu vou falar. E na medida que eu vou falando, e aí, gente, é importante a gente considerar, mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, é importante a gente considerar que nós temos na igreja vários níveis culturais, não é assim? Você tem na igreja hoje o analfabeto, você tem o doutor, e os dois estão te ouvindo. Você tem a pessoa que tem mais dificuldade cognitiva, mas você tem também aquele que tem inteligência avançada, percebe? E você está falando para os dois. E como pregador, você precisa alcançar o coração dos dois, não é assim? Você não pode escolher, não, eu vou subir demais a régua, porque o doutor está ali ouvindo, ó. A doutora está ali me ouvindo. Então eu tenho que usar aqui agora, eu tenho que ser correto, tenho que ser o mestre do vernáculo, porque tem um doutor me ouvindo. Peraí, e o outro que não é doutor, ele também não precisa de ouvir, não? O que eu faço? Eu vou ajustar a minha linguagem agora e vou falar para os dois públicos. Se eu falar de maneira simples, o inculto, o indouto vai entender, o doutor também vai entender. Se eu falar de maneira erudita, só um vai entender. Então, eu não fui um bom transmissor da mensagem. Ficou claro isso? Perguntas tem aqui, gente? Dúvidas, ressentimentos, alguma coisa assim? Não? Então, eu posso seguir. Vamos lá. Características do bom assunto. Aí está escrito assim, olha, o assunto deve ser interessante. Eis aqui alguns exemplos. A grande pergunta da vida. Dia desses eu fui falar no aniversário. O aniversário de um pastor, foi pastor antes de mim, aqui na igreja, e eu fui falar no aniversário dele, 71 anos. Aí eu falei sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Aí eu comecei dizendo, Alexandre o Grande compreendeu que o sentido da vida era conquistar. Salomão compreendeu que o sentido da vida era desfrutar. O apóstolo Paulo disse, para mim, o viver é Cristo. Então, eu iniciei lá falando, tinha os parentes não crentes, pessoas não crentes. No aniversário eu disse, o sentido da vida não é conquistar, o sentido da vida não é desfrutar, o sentido da vida é Cristo. Para quem já é crente e é acostumado com a linguagem, quando eu disse qual é o verdadeiro sentido da vida, a turma crente já pegou logo de que eu ia falar. Já logo entendeu. O não crente deve ter criado um monte de ideias. E no final, eu concluo dizendo que o sentido da vida é Cristo. Não adianta conquistar, ter, possuir, desfrutar, se você não tem Cristo. Então tá aí, ó. O Cristo perdido. Quem é esse Cristo perdido? Esse Cristo perdido aqui, gente, já são dicas, viu? Quando você for pregar. Esse Cristo perdido aqui, ó, é o Cristo de Isaías 53. Vocês já perceberam que a gente não gosta de coisas simples? Vocês já notaram isso? Nós não gostamos de coisas simples.
Nós gostamos de coisas complicadas. Quanto mais complicado, nós gostamos mais. Quanto mais inacessível, aí é que a gente acha bom. Nós não gostamos de coisas simples. O Cristo perdido é o Cristo de Isaías 53. Não tinha beleza, formosura, olhamos nele, não tinha nada que agradasse. Ele era simples demais para nós. É isso que o profeta está falando. Ele era muito simples para nós. Nós gostamos é de complicar. Quer ver o negócio? Chega o pregador convidado para pregar na sua igreja. Roupinha rampeira, sapatinho bem gasto, roupinha muito simples. Pode ter certeza. O pessoal pensa, e será possível esse pregador vai pregar aqui hoje? Porque não sabe o que tem dentro daquele pregador. É um vaso de barro, mas que carrega um grande tesouro. Tá certo? E vocês, como avaliadoras, eu recebi aqui os trabalhos, as avaliações são maravilhosas, né? Mas o culto, vocês fizeram, foi um trabalho de seminário, glória a Deus por isso. Mas o culto, ele não é feito para avaliar, ele é feito para a gente levar ao Senhor a nossa adoração e ser ministrado pelo coração de Deus. Esse é o propósito do culto. Eu aprendi uma coisa que eu venho praticando há pelo menos 15 anos. Todo lugar que eu estou ouvindo o pregador, seja quem for o pregador, eu me torno intercessor dele. O pregador precisa de intercessores. Gente que ora por ele. Gente que intercede por ele. E, para mim, o bom pregador é aquele que não falou heresia. Esse é um bom pregador para mim. Isso é para mim, na minha percepção. Ah, o irmão não trouxe nada novo, mas também não falou heresia. Aleluia. Vamos para frente, vamos dar glória a Deus, que dá tudo certo. Não falou bobagem. O problema é quando fala bobagem. Não falou nada novo, agarrou ali, está falando ainda sobre cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, está agarrado nesses textos. Glória a Deus, Jesus continua curando, libertando, maravilha por isso. Porque às vezes a gente cria uma expectativa também que o pregador sempre tem que trazer algo novo, sempre tem que trazer algo novo. Nós é que temos que nos apresentar com um coração novo diante de Deus. Então, aí está aí, ó, os assuntos interessantes. O bom samaritano do século XX, século XXI agora, né? Quando as tragédias se tornam triunfos, o grande amor de Deus, a mais importante das escrituras de base. Então, isso aqui são o anúncio do assunto, tá certo? Anunciando o assunto aos ouvintes. Está escrito aí, ó, página 19. Nós estamos agora. O assunto deve ser oportuno de acordo com a necessidade dos ouvintes. Deve ser breve, normalmente apenas 2 a 7 palavras. Está escrito. E deve ser formulado via de regra com as próprias palavras do pregador. Exemplo, em vez de falar sobre o assunto recebereis poder, seria melhor falar sobre o mesmo assunto, mas usando o tema o poder de Deus para a igreja de hoje. Percebe aí? Então você vai pegar o seu assunto e escrever com as suas palavras. O pregador precisa informar aos seus ouvintes sobre aquilo que ele vai falar. Tá certo? Hoje o nosso assunto é... Hoje nós vamos falar sobre isso. E aqui, gente, eu quero pensar com vocês algumas questões sobre na hora de anunciar o assunto. Vocês gostam de ir em recepção de casamento? Vocês gostam, né? Eu já fiz 117 cerimônias de casamento. Eu acho que eu só fui umas 20 recepções. Eu acho muito cansativo, vou ser honesto com vocês. Muito cansativo. Não, pastor, vai ter um jantar depois. Mas antes desse jantar, o que tem? Que monte de foto, e faz foto, e faz foto, e foto de novo. Aí chega a torrada com o patê na mesa, mais torrada, e dá-lhe torrada, torrada de novo, salgadinho, e papapá, e ppp. E cadê o jantar? Isso não é jantar, isso é uma ceia. Está dando quase meia-noite já. Quem janta meia-noite, pelo amor de Deus? É a mesma coisa
a hora de anunciar uma mensagem. Vou falar sobre isso, não sei o que, mas não leu o texto. Vamos, meu filho, você já anunciou o que você vai falar, já falou que o assunto é esse. Vamos entender agora, nós vamos pular para o sermão, propriamente dito. Vamos entender isso aqui do sermão propriamente dito. A palavra introdutória do sermão, a introdução do sermão, gente, ela deve ser vista por nós como a pista de decolagem de um avião. O que é maior? A pista de decolagem ou a viagem? Por óbvio que é a viagem. Então, se eu me proponho a pregar 40 minutos, eu não posso gastar 20 minutos na introdução. A introdução, ela é comparada, pensando na viagem aqui, a introdução, ela deve ser mais curta, mais objetiva. Quanto mais curta e mais objetiva a introdução for, melhor será para o seu ouvinte compreender o que você está dizendo. Porque às vezes o pregador, ele se perde na introdução e ele entende que a introdução já é o sermão. E a introdução não é o sermão. A introdução é só o anúncio do que será o sermão. Você lembra das torradinhas do casamento que eu falei aqui? Pensando nesse mesmo caminho da torradinha, é uma rodada só de torradinha, não pode ficar passando torrada 1h30. Porque não tem jeito, não dá. Torradinha com patê. Então, passou uma vez, foi. Vamos jantar então. A mesma coisa é a introdução do sermão. Você já deve ter ouvido o pregador que a introdução dele leva 20 minutos. Depois de 20 minutos ele diz, agora, irmãos, eu quero compartilhar a palavra com vocês. Os irmãos dizem, agora? Você pode ter certeza que já perdeu o povo. Já tem 20 minutos que está falando, hein? E ele ainda. É a mesma coisa do pregador, e nós somos batistas, acredito que a maioria aqui deve ser batista, nós somos batistas, e nós batistas, é um problema que nós pastores temos que passar, nós batistas somos exigentes com a mensagem que vamos ouvir. Ou com vocês não é assim? Nós queremos ouvir uma boa palavra. E aí, quem vai pregar já tem 20 minutos falando, e agora ele diz, vamos abrir a Bíblia. Ah, não dá. Não dá. E tem um outro erro ainda. Ele diz, vamos abrir a Bíblia, lê o texto, e no meio da mensagem ele fecha a Bíblia. Quando um pregador fecha a Bíblia, o que você entendeu? Ele acabou. Só que ele fala mais 20 minutos. Até isso aqui é importante de se observar. Ou você vai pregar o sermão todo com a Bíblia aberta, eu geralmente gosto de deixar a Bíblia aberta, ou você prega o sermão todo com ela fechada. Mas no meio do sermão você não pode fechar a sua Bíblia. Porque quando você fecha a sua Bíblia, você fecha o coração do povo também. O coração do povo que estava ouvindo já fechou ali. E dali para frente, nada que você falar, eles estão atentos mais. Então, são detalhes importantes para observar. Agora, vamos lá para as qualidades do bom sermão, página 20. Qualidades do bom sermão. Vamos lá. As qualidades essenciais de um sermão bem organizado são unidade, ordem, lógica, proporção e progresso. O que é unidade? Vamos lá então, definir. Alguém disse que muitos sermões são semelhantes aos dicionários, com ideias interessantes, observações importantes, mas sem fio de pensamento para ligá-las. Eu lembro na minha adolescência, tinha alguns pregadores que estavam no auge, pregadores pentecostais. De vez em quando alguém ainda faz isso, mas naquela época era comum o pessoal fazer. Eles queriam falar o alfabeto todo, uma característica de Jesus em cada letra do alfabeto. Em cada letra do alfabeto, ele queria falar uma característica de Jesus. A minha pergunta, isso ajuda em quê? Na mensagem.
Na letra A, ele é o amor. Na letra B, é o bom pastor. Na C, é o Cordeiro de Deus. Na letra D, é o Deus vivo. E assim vai até chegar na última letra do alfabeto. Quanto tempo ele gastou falando cada letra dessa do alfabeto aqui? Mas uma coisa não liga na outra. O que ele está falando está bonito, mas não está ligado, está solto. Então, unidade tem a ver com o raciocínio lógico do sermão. E aqui, gente, a ideia não é a gente ficar engessado, não, viu? A ideia não é essa, não, ficar engessado, não. A ideia é que a ordem lógica do sermão, a unidade, é um raciocínio. Em segundo lugar, está escrito aí, ó, ordem lógica. Ordem lógica. Um filósofo observou certa vez que os bons pensamentos são abundantes, mas a arte de organizá-los não é nada fácil. Normalmente, um sermão em qualquer discurso alcança o seu objetivo e é eficaz na proporção que é bem organizado com ideias claras e ordem lógica. Quer ver o negócio? Alguém de vocês aqui do nosso grupo de estudo hoje é do louvor? Tem alguém que é do louvor aqui? Que pode manifestar para mim aí? Canta no louvor, líder de louvor. Oi? Eu sou. Muito bem, Vanessa. E aí, Vanessa, o que acontece em alguns ministérios de louvor? Acontece assim. Tem dois cultos. Um culto é o culto do pastor e outro é o culto do ministério de louvor. Agora vamos pensar aqui comigo. Vamos pegar a Vanessa como exemplo então aí. Vamos imaginar que a Vanessa vai fazer a seleção do repertório do louvor. Primeiro culto, primeiro hino do culto, ela canta que Jesus voltará. No segundo hino, ela canta que Jesus sofreu demais. No terceiro, ela canta que ele faz muitos milagres. No quarto, ela canta que ele morreu. Aí eu te pergunto, Vanessa, qual que é a ordem lógica desse repertório? Nenhuma. E como é que o pregador faz agora? Fiquei perdido, né? Exatamente. Quando a gente pensa em, obrigado, Vanessa, em ordem lógica do sermão, eu quero chamar a atenção para essa questão aqui do repertório do culto. Por isso que o pastor da igreja, o pregador, ele tem que ter sintonia com o ministério de louvor, com a liderança do louvor. Em nossa igreja, tem muito tempo que eu trabalho isso, o líder do louvor, ele sabe o que eu vou pregar domingo. No meio da semana ele sabe. Para ele escolher o repertório de domingo. Para a gente fazer um culto só. Dá uma observada na igreja de vocês como é que isso funciona. É importante que o pregador e o ministério de louvor tenham conexão. Agora vamos voltar para o louvor também, porque senão eu deixo isso aqui muito no ar. Então, se eu vou preparar um repertório para falar sobre a vida de Jesus, então eu começo cantando que ele nasceu, aí continuo cantando que ele curou, fez milagres, que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele voltará. Isso aqui é uma ordem lógica. Tem que ser uma ordem lógica. Porque senão a coisa aqui fica muito solta. E o culto não acontece de maneira. Eu vou usar. Aí a Amanda dizendo: ó, pastor pede as canções. É isso aí, isso é muito bom. Para ficar conectado. Senão fica um culto sem intencionalidade. O culto tem que ter intencionalidade. Se o culto não tem intencionalidade, as pessoas vão embora para casa sem entender o que aconteceu. É como o irmão falou para mim um dia. Ele foi numa igreja, enfim, quando encontrei. Eu disse, e aí, Valão, como é que foi o culto lá? Foi uma bênção. O poder de Deus desceu, foi fogo puro. E eu disse, e o pastor pregou o quê? Ó, não lembro não, porque no meio da mensagem desceu um fogo, o pessoal começou a receber poder, e o pastor pregava, o povo falava línguas, e foi um poder só. Tá, mas a mensagem que ele pregou foi o quê? Não deu nem para eu entender direito. Bom, então não tem como isso ser uma bênção. Eu preciso entender a palavra.
né? Então, unidade, ordem lógica. Unidade são os pensamentos ligados. Ordem lógica. Eu começo, a mensagem vai evoluindo, uma crescente, até chegar lá na conclusão. Tá dando para entender, gente? Isso é a pregação da palavra, a ministração de uma aula, a ministração no pequeno grupo. Tem que ter começo, meio e fim. Se não tem começo, meio e fim, então logo as pessoas não vão compreender. É a mesma coisa de eu pegar um texto bíblico e começar a pregar de trás para frente. Não faz sentido. As pessoas não vão entender, porque a mensagem tem que seguir em uma crescente. Proporção. Esta é a outra qualidade essencial de um sermão bem organizado. Quando falamos em proporção, estamos nos referindo à porção de tempo de cada divisão das ideias. Quando preparo o sermão, eu tenho que ter em mente algumas coisas. Nós estamos falando sermão aqui, gente, não é sermão, aula, estudo bíblico, ou o compartilhamento, pequeno grupo, não importa. Quanto tempo eu vou ter para falar? Isso eu preciso estar claro para mim. É a primeira coisa. Segunda coisa que eu preciso saber, eu vou gastar quanto tempo em cada ponto desse aqui? Senão eu chego lá e me perco. Pastor, o ponto alto do meu sermão vai ser esse aqui, ó. Bom, então nesse aqui eu vou gastar mais tempo. Existe um ponto, nós chamamos de ponto alto do sermão. Nesse ponto aqui que eu chamo de ponto alto, eu gasto mais tempo, porque a minha mensagem principal mora aqui, nesse ponto aqui. O progresso. O bom sermão deve marchar para o seu alvo com uma intensidade crescente. Progresso é o movimento dos pensamentos em direção ao alvo. Cada divisão, subdivisão e até ilustrações e explicação tem que apontar como uma flecha na direção do alvo específico e em ordem de interesse crescente. Aí está escrito assim, se o esboço tiver essas 4 qualidades, unidade, ordem lógica, proporção e progresso, e se o assunto ou tema discutido foi importante e interessante, o sermão alcançará êxito. Então, para que eu alcance êxito, eu tenho que seguir essa linha aqui, tá bom? Perguntas, dúvidas? Alguém quer falar? Fale agora ou fale para sempre. Pastor, interessante, o senhor está falando aí sobre o nosso tempo que a gente tem que usar o sermão. E muitas pessoas falam que uma mensagem boa deve levar 15 minutos. Porque o que passa disso não é uma mensagem. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, o tempo da mensagem, eu penso que o tempo da mensagem tem muito a ver com o pregador. O pregador, ele vai desenvolver um assunto em 15 minutos e vai ser suficiente? Beleza. Particularmente, e aí a senhora pediu, foi a minha opinião, né? Eu gosto de falar 50 minutos. Tem colegas que gostam de falar 30, tem colegas que gostam de falar 20. Já ouvi a tese dos 15 também. Eu gosto de falar 50 minutos. Por que eu gosto de falar 50 minutos? Isso no domingo, viu, gente? Na quinta-feira eu só falo uns 20. É porque o grupo maior de nossas igrejas só vem ao culto no domingo à noite. Não sei na igreja de vocês, mas na maioria das igrejas que eu conheço, o povo mesmo vem na igreja domingo à noite. E hoje entrou na moda, né? Quem vem de manhã não vem à noite, quem vem à noite já não vem de manhã. Entrou na moda isso agora. É uma tristeza, porque eu sou de outra época. Sou de uma época que a gente tinha igreja domingo a domingo. Mas eu compreendo também as demandas das pessoas. Cada um tem uma demanda, cada um tem uma forma de pensar. Mas tem incentivado a igreja a vir de manhã e à noite, pelo menos no domingo. Então, se eu tenho o maior grupo da igreja domingo à noite, e é minha oportunidade de ministrar para eles e sobre eles, por que então não explorar melhor
explorar aqui, gente, do ponto de vista positivo, é claro. Por que não explorar melhor esse tempo? Não é? Então, vamos aproveitar esse tempo que o pessoal já veio para ministrá-los. Por isso que eu gosto de falar 50 minutos. Eu ministro aqui na igreja pela manhã, no domingo, escola dominical, e à noite. E assim como a irmã Amanda disse aí, eu também incentivo os irmãos que só podem vir em um horário. Nós temos aqui na igreja gente que mora a 30 quilômetros da igreja. É longe. 30 quilômetros da igreja. E uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Essa aqui é para reflexão. Duas perguntas. A pessoa que frequenta a igreja aí, onde vocês congregam, ministram, enfim, a que mora mais longe, mora a quantos quilômetros da igreja? É uma pergunta só para vocês poderem pensar. Se não souber, você tem que pesquisar, para você descobrir isso. Aqui, quem mora mais longe, mora a 30 quilômetros da igreja. Eu tenho aqui duas famílias que moram a 30 quilômetros da igreja. Oi? Aqui, a paz do Senhor, aqui na nossa igreja, tem irmãos que moram a 20 quilômetros de distância. Os que moram mais longe. Não, 20 não, desculpa. É mais longe. Deixa eu só tentar fazer aqui, 17. Essa média de 30 também. 30 quilômetros. Então, essa é a primeira pergunta. Ai. E já Agora, que eu estou falando, eu gostaria de ressaltar que, assim, opinião minha, né? Acho interessante, sim, a questão do culto. Temos que ter ordem, temos que ter decência, mas quando o senhor falou na questão de falar com antecedência, a mensagem para o Ministério de Louvor, né, que estará levando, né, a palavra, qual tema será, na minha opinião, eu não acho necessidade. Por quê? Graças a Deus, aqui tem tido uma conexão tão gostosa assim com Deus, que parece que foi programado, sabe? Aqueles cultos que parece que a gente fala com antecedência. Então, até o momento, não tem tido essa necessidade de falar com antecedência. Até os versículos, Deus tem cuidado tão bem, que até os versículos tem toda essa conexão, do início ao fim. Então, ordem e decência, sim, lógico, organização, não é que vai estar desorganizado. Vão estar, né, cantando. Mas, até então, até o presente momento aqui, não tem tido essa necessidade. Louvado seja Deus por isso. Então, a primeira pergunta é, a pessoa que mora mais longe, mora a quantos quilômetros? Agora, a segunda pergunta, essa aqui é mais difícil. Na porta de quantas igrejas essas pessoas passam para chegar até onde a gente ministra? Uma pessoa que mora a 30 quilômetros da igreja, ela deve passar na porta de quantas igrejas até chegar na nossa igreja? Então, esse é o tamanho da nossa responsabilidade na hora de ministrar para essas pessoas. Por isso que nós estamos aqui, estudando, aprendendo, para a gente ser melhor. Não é para a gente avaliar o outro, é para a gente ser melhor. Quando a gente for fazer, a gente fazer melhor. Na porta de quantas igrejas esse irmão passa até chegar aqui? Eu tenho que ter essa responsabilidade. Isso é um senso de responsabilidade. Não é? Eu não posso, como pregador, chegar lá e dizer, não, Deus vai falar. Eu não preciso nem preparar, não. Deus vai me usar. Deus vai me usar. É verdade, não tem dúvida. Mas eu preciso ter responsabilidade com esses irmãos para quem eu ministro. Ontem, eu viajei, aí ó, só na rua da igreja aí da irmã Suzy tem 3 igrejas. Até os irmãos chegar lá, tem mais 3 para passar na porta. Ontem eu viajei 450 quilômetros. Cheguei aqui na minha casa, faltando 10 minutos para as 18 horas. Nosso culto é às 19 horas. Faltando 10 minutos para as 19, eu estava na igreja. Mas o meu sermão estava pronto desde quinta-feira. Quinta-feira pela manhã, eu passei a manhã todinha escrevendo meu sermão. Ou seja, eu não posso aproveitar que eu vou viajar 450 quilômetros, não, na estrada eu vou pensando que eu vou pregar. Não é assim que funciona. Eu tenho que lembrar. Os irmãos estarão lá. É verdade, gente. Tem dia que as marcham embora, é assim mesmo. Acontece aí com seu pastor, com seu marido, com você. Tem dia que você vai pregar, as marchas embora, não sai nada. Sabe o que eu faço nesse dia? Eu acabo o culto um pouquinho mais cedo. Eu gosto de falar 50, mas aí, no que eu vi que as marchas embolou, eu termino com 15 minutos. Vamos para a bênção apostólica, que libera os irmãos mais cedo.
Não adianta você ficar ali enchendo, vou usar um ditado aqui mineiro, tá? Ficar enchendo linguiça, sendo que você não, as marchas já embolou, você já perdeu o assunto, tá certo? E tem que ser honesto quanto a isso aí. Então vamos lá. Agora nós vamos para as divisões, página 21, as divisões do sermão, a arte da introdução do sermão. Finalidade da introdução. Oi? Pastor, desculpa. Mas não, Antes do querido. senhor entrar nesse assunto aí, como o senhor falou a questão de tempo, junto com a irmã Dilza aí de pregação, como a gente deve se portar na seguinte situação? Eu acredito que o senhor, né, pelos anos já deve ter passado por isso, né? O meu esposo sempre comenta. Às vezes você vai para o culto e ali o louvor, os avisos tomam uma proporção muito grande do tempo e quando eles te passam a palavra, falta 20 minutos para encerrar o culto, daquilo que está previsto, né, de término do culto. E aí, como fazer? Né? Porque se você está numa igreja, na sua igreja, você conhece seus membros, a dinâmica, você sabe, né, se dá para estender um pouco mais ou não, mas normalmente isso vai acontecer quando você está numa igreja como convidado, né, quando te convida para ir, né, para ministrar uma palavra e tal. É uma situação tão delicada, porque você vai preparado, igual o senhor falou, assim, eu tenho um sermão, né, com início, meio e fim, para um tempo de 50 minutos. E aí eles te passam a oportunidade com 20, 30 minutos para acabar o momento. Outra situação também, às vezes, é um casamento. Igual o senhor falou, a noiva atrasa, tudo atrasa, já está todo mundo fadigado, e aí quer que o pastor faz um casamento por 20 minutos. Né, que ministra ali a questão toda, a ordem do casamento, mais a palavra, mais a bênção. O meu marido fala muito dessa situação, que como lidar com isso? Eu vou começar nesse caso aí, de trás para frente. O problema de atraso de noivas só acontece nas igrejas evangélicas. A igreja católica... A católica, não. A igreja católica, o padre marca um casamento para 18 horas, 18h30 tem outro, 19 tem outro, 19h30 tem outro. Eu já vi casamento na igreja católica que, como atrasou minimamente, os casamentos que seguiam estavam sendo feitos com a mesma ornamentação. Não dava tempo nem de trocar a ornamentação, porque o padre não aceitava, não. Eu já vi noiva saindo pelo corredor lateral. Então, o que acontece? Eu já fiz casamento, irmã, que demorou 2h40 para começar. 2h40. Neste casamento em específico, eu olhei aquelas crianças, aquelas rouponas, crianças bastante já cansadas, as testemunhas já derretendo. Eu falei, eu vou ganhar o coração desse povo. Quer ver como é que faz para ganhar o coração desse povo? Quando... Aí, ó, a irmã falando, casou na igreja católica aí, ó, e o padre logo avisou que não pode atrasar, não. Então, o que acontece? Quando eu olhei nesse povo 2h40 de atraso, eu fiz o seguinte: os noivos chegaram, eu os cumprimentei as testemunhas, aquela coisa protocolar da abertura do casamento, né? Quero cumprimentar o novo casal, as elegantérrimas testemunhas, os familiares, os convidados, que alegria e satisfação tê-los aqui. Li um versículo bíblico, terminei de ler o versículo e quero convidar que entre o porta-alianças. Sem sermão. Não dei sermão nesse casamento. Não dava para dar um sermão nesse casamento. Por quê? Os noivos atrasaram 2h40. Então não adianta querer dar um sermão. Eu vou deixar o povo ainda mais cansado. Então eu optei por não dar sermão nesse casamento. Pronto. Você é convidado para ir pregar em outra igreja. Aconteceu comigo. Aí, ó. A irmã falando, chegou antes do pastor. Ô, Cristo, tem misericórdia, Pai. Aí pega mal para danar. O pastor chegar depois da noiva, fica bom não. O Senhor nos ajude a não fazer um negócio desse. Ajuda os maridos de vocês aí, viu? Não fazer uma coisa dessa, não. Bom, imagino que o colega teve alguma situação de dificuldade.
Aí eu fui convidado para pregar na igreja, me passaram a palavra, faltando 5 minutos para as 9 horas. 5, só falou 20, aí eu fiquei com inveja, porque no meu caso foi faltando só 5. Falei, poxa, 20, porque no meu caso foi 5. 5 minutos. Festa da igreja, aí quer ouvir todos os conjuntos numa noite só. Conjunto de jovem, conjunto de criança, conjunto de adolescente, conjunto das varoas, das senhoras, né? Conjunto dos varões, o coral e papapá, e ppp, saudação com não sei quem, saudação com o pastor não sei de onde. 5 para as 9. Aí eu faço uma pergunta, irmã. Todo lugar que eu vou pregar, quanto tempo eu posso falar aqui? E eu obedeço o tempo que me derem, embora eu goste de falar 50 minutos. Se o pastor falar comigo assim, o culto acaba às 9, me passar a palavra 5 para as 9, eu vou pregar 5 minutos. Agora, se ele disser, pode ficar à vontade, eu vou pregar o meu sermão. Com pena de alguém levantar e ir embora, mas como é que eu vou fazer? Eu fui pregar na igreja, cheguei por lá, porque eu também não gosto de chegar mais tarde, eu gosto de chegar mais cedo um pouquinho, para você cumprimentar os irmãos, para você falar com os irmãos. Cheguei mais cedo, faltando 15 minutos para o começo do culto, cheguei 19h15, o culto é 19h30. O culto começou às 19h45 e me passaram a palavra 21h15. Então eu fiquei lá de 19h15 até 21h15 para começar a pregar. E eu disse, irmãos, eu quero pedir a compreensão de vocês. 9h15 agora. Eu vou pregar 35 minutos. Então vocês aguentam firme comigo aí. Que eu vou até 9h50. Preguei até 21h50, o povo, todo mundo sentado, quietinho, ouvindo a palavra. E depois eu descobri que o costume daquela igreja era o culto acabar às 10h30. Então aquela igreja já estava acostumada. Eu que não sabia. Eu fiquei preocupado. Mas, num culto meio de semana, por exemplo, no culto domingo à noite, eu prefiro que o bom senso prevaleça. Eu tenho que lembrar que os irmãos vão levantar segunda-feira, bem cedo. Eu também levanto 5h20 da manhã, todo dia. Eu levanto, porque eu tenho oração na igreja de segunda a sexta, 6 da manhã. Eu saio de casa às 5h30 da manhã, todo dia, para oração. Se eu estou aqui na cidade, eu lembro que eu vou levantar também 5h20. Se eu estou pregando em outra cidade, eu lembro que aqueles irmãos vão levantar bem cedo. Então, eu acho que aí é questão do bom senso, né? Usar o bom senso, porque o bom senso e canja de galinha não faz mal a ninguém. É sempre bem-vindo, certo? Não sei se ajudei, se atrapalhei, mas... Sim. Então, pastor, o recomendado é sempre assim, num caso como esse, a gente perguntar, né? Quanto tempo eu tenho, né? Fica de um tom mais Isso. harmonioso, né? E quando me passa a palavra muito tarde, eu pergunto de maneira que a igreja perceba que eu estou perguntando. Eu ainda gosto de... Eu tiro o microfone, mas pergunto de maneira que o pessoal está percebendo que eu estou perguntando. Agora, quando eu vou receber o pregador, agora não sou o pregador convidado, é eu que estou recebendo. Eu faço o possível para dar para esse pregador 50 minutos para ele falar e falo com ele antes do culto começar. O senhor pode pregar 50 minutos, pode ficar à vontade. Pronto. O pregador também já não extrapola, né? Agora vamos lá. O sermão, página 21, viu que nós estamos? O sermão é constituído de 3 partes. Introdução, corpo e conclusão. Vamos para a parte da introdução. A introdução deve provocar interesse e despertar a atenção dos ouvintes. Ou seja, a introdução, ela é o anúncio do que você vai dizer. Pensando naquela recepção que nós começamos falando dela aqui, a introdução é a entrada. É a entrada. Dos 10 melhores pregadores que eu já ouvi, um deles foi meu pastor auxiliar, lá em Caratinga. Se eu for fazer uma lista aqui de 10 melhores pregadores que eu já ouvi, um deles foi meu pastor auxiliar. Mas eu precisei, em alguns momentos, chamá-lo e dizer, querido, a sua introdução está muito longa, você está tendo 20 minutos de introdução. E isso faz o povo perder o interesse da mensagem, dá uma encurtada aí.
Introdução não é a viagem. Introdução é a pista de decolagem. Ficou claro isso? Então vamos lá. O que mais que nós temos que pensar aqui da introdução? Lá na página 22, no finalzinho, está escrito coisas a evitar na introdução. Ô, pessoal, nós temos uma pausazinha, né? Nós vamos fazer uma pausazinha aí de 10 minutos, quando for 20 e 50, tá bom? Mais 3 minutinhos, nós vamos para a pausa. Há coisas que precisam ser evitadas na introdução. Entre elas estão as seguintes. Desculpas. Quais desculpas devem ser evitadas? Irmãos, os irmãos me perdoem, mas eu não tive tempo de preparar. Mas o Espírito Santo vai nos guiar aqui. Ô, meu irmão, não faz isso não. Faz isso não, que isso já perdeu o povo. Irmãos, olha, os irmãos me desculpem, mas o meu conhecimento é pouco, mas eu tenho uma palavra para entregar aqui. Outra hora o pregador quer se colocar numa posição de tão humilde que ele se rebaixa demais. Ou é uma alegria, esse infame, esse energúmeno, este... Não é assim que acontece. Ô, irmãos, que bênção, tem tanta gente melhor que eu que poderia estar aqui. É lógico que tem gente melhor do que nós. Só que Deus nos escolheu para aquele culto. Quando você começa a falar essas coisas, você faz o povo desanimar do sermão, não vai pregar. Só chega e prega. Amém, gente? Ô, irmãos, eu nem sei como que o pastor de vocês teve coragem de me convidar. Que isso, gente? Como é que você pode falar uma coisa dessa? Você colocou o pastor agora numa situação difícil. A igreja pensa, será que o pastor não conhece nem essa pessoa para convidá-lo assim e teve coragem, então? Então a situação fica complicada. Então evite as desculpas. Um pregador começa dizendo, este distinto auditório merece ouvir um pregador à altura e não um pobre, muito atribulado, humilde servo. Não pode, você não pode fazer isso, não é? Tem que ter muito cuidado com isso. Deus te levantou. Então você não é um pobre coitado, você não é qualquer um, você é alguém que Deus levantou e você é uma bênção. Você é uma bênção. Deus te levantou para este tempo. Então quando você vai falar, você não deve ficar dizendo que você é um energúmeno, eu sou abortivo no meio de vós. Não, para com isso. Só prega a mensagem, é melhor. Deve-se evitar prometer mais que o sermão entrega. Deve-se evitar o uso de argumentos e ideias que vão aparecer mais tarde na mensagem. A introdução não é o resumo da mensagem. A introdução é o anúncio da mensagem. Tá certo? Para a gente concluir esse primeiro tempo aqui, deve-se evitar sobrecarregar a introdução e deve-se evitar piadas que somente fazem o povo rir. Às vezes a pessoa quer contar uma piada logo na parte introdutória e o que vai acontecer nessa piada é que o povo vai ficar mais voltado para a piada do que para aquilo que ele está falando. Então, é importante a gente considerar isso aí. Cuidado com as piadas, porque isso pode comprometer a sua mensagem. Tá bom? Então, vamos voltando aqui. Nós estávamos falando sobre o que evitar na introdução de um sermão. E agora vamos falar sobre vários métodos na preparação de boas introduções. Vamos lá. E aí, a página 23, no finalzinho da página 23, está escrito: há vários métodos que podem ser usados pelo pregador para introduzir os seus sermões. Alguns desses métodos são os seguintes. Introdução textual. Introdução textual é uma fonte do conteúdo, pode ser o texto ou o contexto, especialmente se o significado do texto precisa ser explicado. O que é uma introdução textual? É aquela primeira parte do sermão que você começa explicando o texto que você leu. Antes de adentrar propriamente no sermão, ou adentrar propriamente dito no sermão,
você faz uma pequena explanação acerca do texto que você acabou de ler, certo? Então, essa é a introdução textual. O assunto ou tema do sermão pode fornecer material para a introdução. Um pregador falou certa vez sobre a igreja dos meus sonhos. Começou o sermão falando dos sonhos que tivera quando era criança e jovem. Então, ele não está falando do corpo do sermão ainda, ele está falando na parte introdutória qual que era a igreja que ele tinha em mente quando ele era criança. Então, a ocasião pode fornecer material para a introdução. Este método de começar o sermão é muito oportuno e válido, especialmente quando o sermão é pregado numa época de um feriado ou em ocasião que forneça ideia para o assunto do sermão. O que é isso aqui? Você vai pregar no domingo, que o pessoal chama aí de domingo de Páscoa. Então, você pode dar uma palavra sobre como que o pessoal tem enxergado a Páscoa, como que tem sido celebrado, o mundo tem celebrado a Páscoa. O cordeiro pascual mesmo fica de fora, o coelho entra na frente e rouba a cena do cordeiro, o cordeiro ficou para trás. Então, você está usando o momento ali para poder introduzir a sua mensagem. Por óbvio, quando chega no meio do ano, você não pode mais usar o exemplo do coelho da Páscoa na introdução, porque a Páscoa já ficou para trás há muito tempo. Se você for falar do texto bíblico sobre os elementos da Páscoa, não é problema nenhum, é Bíblia. Porém, o momento da Páscoa já ficou para trás. Está dando para entender? Então, essa que é a diferença. Uma ilustração pode servir bem para introduzir o sermão. A ilustração evangelística, como o diabo trabalha, foi usada certa vez para introduzir um sermão sobre o perigo do amanhã. Este é um dos melhores tipos de introdução. Então, vamos lá. Conclusão do sermão. A importância da conclusão do sermão. Se a introdução é a pista de decolagem, a conclusão é a pista de pouso. Ou seja, na hora que eu estou fazendo a introdução, eu não prego todo o meu sermão. E quando eu estou concluindo, eu não volto a pregar o sermão que eu já preguei. É só a conclusão. Eu só vou dar a ideia central novamente na minha conclusão. Então, isso é a conclusão do sermão. E aí nós temos características da boa conclusão na página 25. Característica da boa conclusão. A conclusão deve terminar a discussão da matéria mais natural, própria e adequada. Ela deve ser a conclusão do sermão todo, e não apenas do ponto final ou da última ideia apresentada. Traduzindo, a conclusão da mensagem é relembrar o que foi pregado desde a parte introdutória. Isso é a conclusão. Mas não é pregar tudo novamente. É como aquele irmão que vai terminar o culto e ele prega o que o pregador acabou de pregar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nenhuma igreja gosta disso. Nenhuma igreja gosta disso. Eu não conheço nenhuma igreja que acha bonito. Quem pregou foi a irmã Alcina. Aí ela me devolve a palavra. A pastora Alcina pregou. Me devolveu a palavra. Pois é, irmãos, como a pastora estava falando aqui, papapá, pipipi. Não é hora disso. Pega esse sermão que ela pregou, então, já que você gostou tanto, e prega na outra oportunidade, o mesmo sermão, não tem problema. Agora, pregar de novo no mesmo culto, não faz nem sentido. Os irmãos ficam de pé que nós vamos terminar o culto. Aí fala mais 20 minutos. Não tem quem aguenta um negócio desse. Não tem quem dá conta, não. Os irmãos vão embora chateados. Pode guardar isso aí. A conclusão deve ser pessoal, o ponto alto da relação íntima entre o pregador e os ouvintes. A conclusão deve ter vida, deve mostrar o calor da alma daquele que está pregando. A nota final deve vibrar de amor e compaixão. Então, a conclusão, ela não é o declínio da mensagem. A conclusão também é um ponto alto da mensagem. Geralmente, nas nossas igrejas, o pessoal termina o culto cantando de novo, né?
faz a conclusão, o pregador vai fazer um apelo, vamos chegar na parte do apelo aqui, o pregador vai fazer um apelo e faz a conclusão, o pessoal entra cantando o hino novamente, geralmente é o último que foi cantado antes da mensagem, geralmente é assim. E ele fica assim, termina o culto bem assim no alto mesmo, né? Não termina aquele culto como se fosse a parte mais baixa do sermão. Não, a conclusão também é parte alta do sermão. Último ponto aí, a conclusão deve ser proporcional e breve. O pregador não deve pregar um segundo sermão na conclusão. Ela ocupará normalmente 10 a 15% do tempo do sermão, ou seja, 3 a 5 minutos do sermão. Conheço uma pessoa que é especialista em pregar, enfim. Vamos lá. Alguns erros a serem evitados na conclusão. Que erros são estes? Vamos lá, vamos ver o que a conclusão não pode fazer. Primeiro, a conclusão não deve introduzir pensamentos novos. Ou seja, tem pregador que vai pregar e a conclusão dele é como se estivesse começando de novo. A impressão que você dá é que está começando tudo de novo. Porque tudo que ele está falando na introdução não foi falado durante a mensagem. A conclusão não é outra mensagem. A conclusão já diz o tema aí, ó, bem redundante. Concluindo. Aliás, gente, o termo, a palavra concluindo, ela é um gatilho, viu? Se você disser assim, estou concluindo, conclua mesmo. Porque tem gente que já começa o sermão falando que está concluindo. Eu já vi isso acontecendo. O cara está na palavra introdutória. Irmão, estou caminhando para concluir já. Mas está na palavra introdutória ainda, mas está caminhando para concluir. Você falou, vou concluir, conclui mesmo. Termina. Para não acontecer igual aquele memezinho do acaba, pelo amor de Deus, acaba. Senão você torna-se cansativo. É importante a gente ter esse zelo aí. Vamos lá. O pregador não deve dar a impressão de que vai terminar as frases como, por último, finalizando, em conclusão. Ela deve ser usada com muito cuidado, ou seja, quando realmente vai terminar. Lá no final está escrito assim, o pregador deve evitar as piadas na conclusão. Esta é a parte mais séria do sermão. Conclusões barulhentas devem ser evitadas. O barulho é um mau substituto para ideias poderosas e certas. O pregador não deve ficar preso a quaisquer anotações, esboço ou manuscrito no fim do sermão. Ou seja, traduzindo, já está terminando de pregar, aí pega um monte de folha e vai olhando aquele monte de folha assim, na hora que está terminando, você deixa o seu ouvinte confuso. O que está acontecendo? Se não está concluindo, por que está mexendo aquele monte de folha de novo? Porque tem os irmãos que pregam e levam aquele monte de folha, né, lá para cima do púlpito. Aí vai passando aquele monte de folha, passa para lá, volta para cá, passa de novo. A questão visual também, ela é importante no sermão. É muito importante a gente ter em vista essa questão visual, o que está aparente, né? O que o ouvinte está enxergando em você. Por isso nós falamos semana passada sobre a sua aparência, a forma com que você se apresenta, mas o seu sermão também tem a ver com isso. Que é um monte de folha, passa a folha para lá, passa a folha para cá, volta a folha de novo. Aí você confundiu o seu ouvinte, que é também o seu telespectador. Ele não é só seu ouvinte, ele é seu telespectador. Ele está te assistindo também. Importante observar. Vários tipos de conclusão, página 26. É bom que o pregador aproveite diferentes tipos de conclusões, não terminando todos os sermões da mesma maneira. Examinemos agora alguns tipos de conclusão que nós vamos ter aí à nossa disposição. Eu vou deixar que vocês depois acompanhem a leitura aí do material que você tem. Mas nós vamos partir agora para a página 28, página 28, quando vai tratar sobre a questão do apelo. Pessoal, é o seguinte, toda mensagem tem um apelo. Nem sempre o apelo é aquele para chamar as pessoas para vir à frente.
Às vezes não é este o apelo. Não sei como é que acontece na igreja de vocês, mas a mensagem, ela tem um apelo a ser feito. E é importante que seja feito. Há várias razões por que fazer o apelo. Vamos lá, então. Primeiro, por que fazer apelo? Há várias razões que fazem do apelo, ou chamada, uma manifestação pública e concreta, parte necessária à pregação evangelística. Vou falar sobre a questão do uso do IA. Fala agora. Então, a chamada do apelo, ela é importante. Primeiro, o apelo é lógico e natural. O apelo tem que ser lógico e tem que ser natural. Eu já vi alguns tipos de apelo que são bem apelativos. Me permitam a redundância aqui. Aí o pregador diz, todas as pessoas agora façam comigo essa oração. Aí ele faz uma oração de confissão a Cristo. Depois da oração de confissão a Cristo, ele fala assim, você que nunca fez essa oração, levanta a sua mão. Essa pessoa que levantou a mão não está dizendo que está aceitando Jesus. Ela está só dizendo que nunca fez aquela oração. Aí ele sai dele dizendo, ganhei 30 pessoas para Jesus hoje. Não, eu não ganhei 30 pessoas para Jesus. Até porque eu ganhar para Jesus é um processo outro, né? Então, a importância de fazer o apelo é que o apelo, ele é evangelístico, ele é necessário, ele é um lançar de redes para as pessoas. O apelo, página 29 agora, o apelo, ele é psicológico. A emoção da hora vai passar. O homem sem Cristo precisa fazer a sua decisão enquanto o Espírito Santo está tocando fortemente em seu coração. Ele não é um apelo emocional, mas ele é importante para a questão psicológica. A pessoa já foi tocada pela palavra, o Espírito Santo do Senhor já falou o coração dele, ele agora, neste momento de envolvido por essa unção de Deus e graça, pela mensagem pregada, ele vai tomar uma decisão. Por isso que é importante fazer o apelo. O apelo é prático. Por que ele é prático? Porque permite a identificação de quem é o interessado pela mensagem. Uma preocupação que eu tenho tido, e eu falo aqui no seminário do CFTBN, onde eu dou aula, gente, uma coisa importante para nós aqui pensar é como que nós temos tratado os nossos novos convertidos. Como é que nós estamos tratando os nossos novos convertidos? De que maneira os novos convertidos têm sido acompanhados? E aí nós lembramos de uma época que quando alguém aceitava Jesus, alguém ficava responsável por acompanhá-lo. Não sei se vocês aí, na experiência de vocês, aconteceu isso. E isso precisa voltar. Às vezes a pessoa aceita Jesus no culto, recebe o Senhor na hora do apelo, e ninguém pega nem o nome dele. Nós temos que ter uma equipe preparada, com a ficha pronta, para pegar o nome dessa pessoa, para a gente fazer contato com ela, para ela receber a atenção e ser levada para a classe de novos membros. É prático porque a decisão é pública. Também o apelo é prático porque quando uma pessoa se decide, abre o caminho para que outras pessoas também, mais tímidas, venham à frente receber Jesus. O apelo também é bíblico. Está escrito aí vários textos falando sobre as referências bíblicas do apelo. O apelo, ele é histórico. Vários pregadores da história faziam apelos. Fazer apelo é procurar frutos numa árvore. Se balançarmos normalmente, caem os maduros. Mas se insistirmos também, caem os verdes. Aí vem as características de um bom apelo, que é para vocês estudar. Os métodos sobre o apelo, eu vou dar uma palavra aqui sobre o uso da inteligência artificial na hora de preparar o sermão. Na página 32, nós vamos concluir com ela, página 32, conselhos finais. Devemos ajudar o povo a reconhecer o apelo como um elemento básico nos cultos evangelísticos, quer sejam realizados em pontos de pregação, congregação ou cultos da igreja. É sempre bom ter um grupo de pessoas
preparadas para lidar com os decididos. Também os decididos devem ser visitados o mais breve possível. O pregador deve procurar sempre novas ideias a respeito de como fazer o apelo, certo? Vamos pensar um pouquinho aqui sobre a questão da inteligência artificial na hora de preparar os sermões. Qual que é o meu conselho sempre para a preparação de um sermão? Você deve primeiro, e aí você vai lembrar do círculo homilético, porque o círculo homilético sempre vai ser o nosso norte na hora de preparar um sermão. Ele começa com oração, é o primeiro passo. O 10º passo é a autoavaliação do que você pregou. E entre o primeiro e o 10º, você vai ter a escolha do texto, a preparação do texto, a exegese do texto. Então, eu sugiro o seguinte: para preparar o seu sermão, primeiro você escreve o seu sermão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele disse: eu recebi do Senhor que também entreguei. Ou seja, o que eu estou entregando aqui não é fruto da minha imaginação. Foi aquilo que eu recebi da parte de Deus. Então, primeiro você escreve o sermão. Depois de escrito o sermão, agora você vai fazer pesquisas no material que você tem. Comentário bíblico, enciclopédia bíblica, bíblia de estudo, revista, escola dominical, dentro daquele assunto. Aí você pesquisa aquilo que você já escreveu para você aumentar o conteúdo do seu sermão. Por último, se você achar necessário, você vai consultar a internet. A internet é o último recurso que você vai consultar para escrever o seu sermão. A questão da inteligência artificial, eu não faço uso artificial. A inteligência artificial, eu penso que é válida na hora de você estruturar o seu sermão. Porque você escreve o seu texto todo, você joga para a inteligência artificial para que ela possa alinhar o que você escreveu e estruturar o seu sermão. E eu acho que ela é válida. Não como fonte de pesquisa. Porque como você pode dizer que recebeu do Senhor, se quem te entregou um sermão pronto foi a inteligência artificial? Então você não poderá dizer: eu recebi do Senhor o que também entreguei, se o que você entregou, quem te deu foi a inteligência artificial. Não sei se eu estou sendo claro, se eu estou ajudando ou não. Se alguém quiser falar mais sobre isso aí, pode ficar à vontade. Ok. Então, a inteligência artificial se torna um problema quando eu peço para que a inteligência artificial me entregue o sermão. Quando eu faço isso, que eu peço para a inteligência me entregar o sermão, então agora eu passo a ter uma mensagem que não me foi entregue pelo Senhor, mas me foi entregue pela inteligência artificial. E eu quero crer que a inteligência artificial não sabe o que a igreja ou as pessoas onde eu vou pregar precisam receber de Deus. A inteligência artificial não é capaz de me entregar uma mensagem de acordo com a necessidade do povo para quem eu vou pregar, tá certo? Então é importante a gente ter esse cuidado aí com a inteligência artificial. Resumindo, posso usar para que possa estruturar o corpo do sermão e não como fonte de pesquisa. Nós precisamos de receber de Deus. Lá na minha matéria de bibliologia, no seminário aqui, eu falo com os alunos do seminário que o estudante da Bíblia não pode ser preguiçoso, não. Eu quero uma Bíblia linguagem de hoje para ficar mais fácil para mim. Não. Você tem que pegar uma Bíblia atualizada. A linguagem é mais difícil. Compre um dicionário. Vai lendo a Bíblia e vai lendo o dicionário junto. Porque você é um estudioso das Sagradas Escrituras. Você é um pregador, é um expoente, é um apologeta das Sagradas Escrituras. Então você não pode ter preguiça de estudar, de buscar conhecimento,
de investir em conhecimento. E a melhor maneira de receber um sermão é buscando em Deus, no Espírito Santo, porque diz o Salmo 87, verso 7, diz assim: todos os tocadores, todos os cantores dirão, a nossa fonte de inspiração está em ti. Então a nossa fonte de inspiração é o Senhor e está no Senhor, tá certo?